Olá pessoal, tudo bem com vocês? Primeiro vídeo de 2022, sejam todos muito bem-vindos ao Ateliê Maria Ju. Se você ainda não me conhece, sou a G Correia, professora de costura criativa, e nesse começo de ano eu vou trazer peças de um nicho que vocês me pedem muito, um nicho muito legal de trabalhar, que é o nicho maternidade. Então eu vou trazer para vocês agora nesse mês de fevereiro peças para maternidade. E a primeira peça, ela já chegando, gente do céu, olha isso daqui, olha que coisa mais maravilhosa, essa bolsa aqui, que é a bolsa do bebê, olha só que coisa mais linda com essa opção, ó, das duas alças, então super facinho de fazer, gente, colocando somente a meia argola aqui, então tem essa opção das duas alças, e olha aqui o compartimento para colocar o lenço umedecido todo no matelacê. Essa parte da frente aqui com essa aplicação, que é o vídeo da semana passada, que já foi um esquenta e ensinei vocês a fazerem essa aplicação aqui fofinha, lindíssima. E aqui dentro, ela é toda forradinha no bagum para facilitar a limpeza. Tem bolsinho aqui também, bem acabadinho. Aqui o bolsinho para colocar o lenço umedecido. Então assim, a primeira peça, gente, ela já é maravilhosa, então vocês aguardem que vem coisa linda por aí. Esse acabamento também aqui do zíper, ó, eu vou ensinar vocês a fazerem, que deixa a peça mais luxuosa ainda, ou seja, é conteúdo de aula de curso pago que eu vou disponibilizar para vocês hoje gratuitamente. Então vocês fiquem até o final do vídeo, porque tem sempre dicas até o final do vídeo. E vocês já sabem, a única coisa que eu peço em troca para vocês é vocês se inscreverem no canal, deixarem o seu like e ó, ativa o sininho das notificações, porque assim toda vez que tiver vídeo novo no canal, o YouTube vai te avisar. Assim você não vai perder nenhuma peça desse curso maternidade que eu vou dar pra vocês. O Instagram tá aqui, então se quiser seguir, já me segue no Instagram. Eu coloquei essa peça aqui antes lá, a galera amou, então tá aqui as minhas páginas no Instagram. Os materiais já sabe, tem no site, então vai lá, procura lá que tem todos os materiais no site e outros também. Sem mais delongas, sem mais enrolação, 2022 oficialmente começou. Bora pro vídeo! Vou começar então pela aba. Já tenho aqui minha aba cortada, eu já fiz a aplicação que eu quero, tem vídeo já no canal em que eu ensino a fazer essa aplicação, então você pode fazer o que você quiser nessa aba, se não quiser fazer nada também não precisa. Então ela tá aqui já com a aplicação prontinha. Eu vou fazer agora o bolso, que vai aqui na parte das costas dessa aba. Então eu tenho aqui o meu bagum, que é o forro, e tenho o plástico, que eu vou fazer um bolsinho aqui com o zíper. Se você quiser somente colocar o bagum aqui, pode colocar. Coloca um EVA para ficar um pouquinho mais firme e coloca, daí aplica aqui já direto o bagum, então fica uma aba sem bolso. Mas eu vou ensinar vocês a fazerem com o bolsinho. Então, tenho aqui o meu zíper, que já está com o cursor. E esse zíper, ele tem, ó, 1 centímetro a menos de cada lado aqui da minha aba. Porque eu vou colocar um acabamentinho aqui na ponta dele. Então, eu cortei 2 pedacinhos de sintético e 2 pedacinhos de bagum. E aí, eu vou colocar aqui na pontinha desse zíper, vou colocar direito com direito e o meu bagum com o direito para cima aqui na parte de baixo e vou passar uma costura aqui, ó. Então, olha só, já passei a costurinha aqui na ponta, eu queimei essa pontinha aqui do meu zíper, e aí eu vou virar aqui e vou passar uma costura, rebatendo aqui, ó, uma costura de acabamento. Esses acabamentinhos aqui eu cortei com 4 por 3 aproximadamente, o bagum até tá um pouquinho maior. Mas o importante é que ele seja mais largo, um pouquinho aqui que o meu zíper, e aqui também ele tenha pelo menos 3 centímetros, certo? Então, agora eu vou colocar, vou virar aqui, vou rebater e vou fazer a mesma coisa desse lado. Ó, direito com direito e o bagum com o direito para cima. Você pode até fazer os dois lados com o sintético, mas eu quis colocar o EVA, o bagum, para não acumular muita camada, tá? Então, esse daqui já é um sintético 0,8, aí se eu coloco um outro aqui 0,8, vai ficar mais grossinho e eu não gosto, então por isso que eu vou colocar o bagum nessa parte.
Pronto, então olha só como que ficou já rebatido dos dois lados. Não se esqueçam de passar o cursor antes de colocar o acabamento, que como vocês podem ver, não tem como passar o cursor agora aqui. E eu gosto de conferir, colocar aqui em cima assim, só pra ver se a distância tá boa aqui nas laterais, tá? Ó, tá vendo? Vai ficar direitinho. Então, agora, eu vou fazer o seguinte, eu vou cortar aqui, deixar bem certinho, bem rente aqui com a largura aqui do meu zíper dos dois lados. Pronto. E agora, o que que eu vou fazer? Eu vou pegar aqui o meu plástico, esse aqui é um plástico translúcido, bem fininho, ele é 0,20. O lado crespinho, eu gosto de deixar pra fora, ele tem um lado que é lisinho e um lado crespo. Eu gosto de deixar o lado crespo pra fora. E aí, eu vou dobrar a pontinha dele aqui. Ó, eu vou dobrar. E vou fazer uma marquinha nele todo aqui. Só fazer um vinco pra poder costurar aqui. Então, o que que eu vou fazer? Vou virar desse lado aqui que vai ser melhor. Ó, eu vou colocar aqui e vou costurar esse plástico aqui dobrado direto no meu zíper, certo? Se você quiser fazer daquele outro jeito tradicional, coloca direito com direito, passa uma costura, depois vira e rebate. Mas eu não quero que fique duas costuras, eu quero que fique uma só. Então, por isso que eu vou fazer essa dobrinha e eu vou costurar ele aqui. Já posicionei ele aqui já dobradinho, dei alguns pontinhos só pra segurar. E agora eu vou dobrando, por isso que é bom fazer aquela marquinha antes, tá? E vou alinhando ele aqui com o meu zíper e vou passando a costura. Então, eu seguro aqui a dobrinha, dou uma leve esticada no meu zíper e vou passando a costura. O ponto da minha máquina está no número 4. Ó, eu dobro, posiciono bem alinhado e passo a costura. Eu estou usando aqui o calcador de zíper, que é esse bem fininho. Eu uso praticamente a peça toda, esse calcador. Vou passar o cursor pra cá, porque às vezes onde a gente passa o cursor fica uma barriguinha no zíper aqui embaixo. Então, ó, passo o cursor, alinho e passo a costura. Faça devagar para ficar um acabamento bem bonito. Não esquece de dar uma leve esticadinha no seu zíper. Bem leve. Olha só. Estico ele aqui e vou até o final. E faço o retrocesso. E olha só como que ficou. Ficou assim. Agora, eu vou fazer a mesma coisa com essa outra tirinha aqui. Vou colocar, vou fazer a dobrinha, vou posicionar ela aqui e vou passar a costura aqui na parte de cima também. Meu bolso, então, já está pronto com o zíper. Vejam certinho o lado que vocês querem também que o cursor abra. Então, ele ficou assim. Agora, eu vou pegar aqui o bagum, vou pegar minha aba. E aqui eu cortei um EVA menor, sempre, olha só, menor, 1 centímetro em todas as bordas. Achei o meinho aqui do meu EVA e já fiz a marcação do botão. Gente, eu não sei porque o meu celular não gravou essa etapa, mas eu vou explicar pra vocês como foi que eu fiz e vocês vão entender. Então, eu coloquei o botão no EVA e aqui no bagum. E aí, o que que eu fiz? Eu peguei o bolsinho de plástico, eu dobrei aqui, ó, a abinha aqui de cima e eu costurei no meu bagum antes de colocar aqui, certo? Então, eu coloquei o botão, o EVA, eu costurei por cima do EVA mesmo, tá? Eu passei essa costura aqui por cima com o EVA, com tudo. E depois que eu costurei, aí eu posicionei esse bagum em cima aqui da minha aba, né? Eu passei a cola no EVA, colei ele em cima, ele vai estar até com aquelas sobras, né? Eu colei, centralizei tudo direitinho. E aí, eu vim passando a costura aqui na volta e cortei tirando as rebarbas, certo? Então, foi assim que eu fiz.
O meu bolso, ele fica, ó, abaixo do botão, porque essa aba vai abrir desta forma. Então, o meu bolsinho vai ficar assim, logo abaixo aqui do meu botão, certo? Se você não quiser colocar o botão junto no EVA, então você coloca o botão somente aqui no bagum, costura o bolso e aí você cola o EVA direto aqui e depois você posiciona o bagum. Ok? Então, agora vamos dar sequência, porque só falta agora o acabamento dessa aba, que eu vou fazer o viés aqui, ó, na beirada. Eu cortei 50 centímetros de comprimento, você mede aí a sua aba, se você fez nas mesmas medidas que eu, então 50 centímetros aqui de viés vai dar, por 2 centímetros, porque eu vou colocar ele dobrado aqui direto. Eu já vou encaixar ele aqui e vou dobrar direto. Se você quiser fazer daquele outro jeito, que costura frente com frente, passa essa costurinha aqui em volta e depois dobra, aí você tem que cortar com 3 centímetros, certo? Tem que cortar maior, que daí você coloca direito com direito, passa a costura todinho aqui na volta, aí você vai virar ele pra cá, você vai virar, vai ter uma dobra aqui e você vem passando a costura aqui por cima, ok? Mas eu vou fazer esse daqui, que é só dobradinho. Então, eu posiciono ele aqui e vou passando a costura. Para facilitar, você pode fazer um risco aqui no meio, para você saber certinho onde que é o meio, para encaixar aqui, ó, na bordinha. Para você ter certeza de que você está costurando também aqui na parte de trás, ok? Então, eu posicionei o meu viés aqui, na borda, ó, encaixei, dobrei e vou passando a costura. Gente, 2 centímetros é bem fininho, tá? Então, eu tô acostumada com essa medida. Se você ainda não tá acostumada, corta com 2,5, que vai ser mais confortável para você colocar, certo? Mas eu, como falei, eu tô acostumada com essa medida aqui de 2 centímetros, então, por isso que eu fiz com 2. Mas, se não, você corta um pouquinho maior. E aí, é só você encaixar aqui o viés, ó, encaixa ele aqui na curva, segura, vem devagar, ó, encaixa de novo, vira aqui e vai dando, ó, pontinho a pontinho. Certifique-se para que não fique a parte de cima maior que a de baixo, senão a de baixo não costura. Então, mantenha sempre a mesma distância e, ó, vem costurando aqui aos pouquinhos, encaixa ele aqui de baixo, é devagarzinho para que fique um acabamento bem bonito, estica ele, se o seu sintético tiver elasticidade, dá para dar uma esticadinha, ó, vem costurando, encaixou aqui e agora segue, gente. Isso aqui, como tudo na vida, é treino. Cuidado aqui que tem o botão aqui embaixo. Então, por isso que é bom até usar esse calcador mesmo, para você poder passar aqui tranquilamente, sem correr o risco de pegar no botão, tá? Então, agora aqui, só seguir costurando esse viés. E olha só como que ficou a nossa aba, que coisa mais linda e delicada, olha só. Aqui, ó, o viés bem certinho na beiradinha, olha só o lado de dentro também, todinho costurado. Por isso que eu falei pra vocês, se você ainda não tiver prática, corta ele um pouquinho maior, com 2,3, 2,5 mais ou menos, que vai ser mais fácil de colocar. Então, a aba aqui já está pronta, agora a gente vai fazer a parte que vai ficar aqui embaixo, né, logo aqui embaixo da aba, que é a parte que tem a abertura do lenço umedecido. Então, aqui eu tenho o sintético, eu já fiz o trabalho de matelacê nele, é opcional, se não quiser fazer matelacê não faz, corta somente a parte aqui do espelho e tá tudo certo. Tem vídeo no canal em que eu ensino a fazer um matelacê pra ele ficar assim, ó, perfeitinho. E aí, o que que eu fiz aqui atrás? Aqui atrás eu fiz a marcação, não sei se vai dar pra vocês verem, aqui de lápis, que é a marcação da abertura para o lenço umedecido. Então, prestem atenção. Existem alguns pacotes de lenço umedecido que eles já vêm com aquela tampinha de plástico, que é até oval. Se você quiser
comprar um desse e colocar a tampinha aqui e marcar, tudo bem. Pode fazer também, porque daí vai encaixar certinho. Se não, você faz ela retangular mesmo, que essa medida vai caber qualquer tipo de lenço umedecido. Então, fica aí a seu critério. Como que eu fiz? Eu não fiz uma abertura muito grande, porque eu acho que não há necessidade. Mas, como eu disse, a abertura vocês fazem do tamanho que vocês quiserem, tá? Eu vou dar apenas uma sugestão. Então, o que que eu fiz aqui? Eu marquei de cima para baixo 6 centímetros de cima para baixo, e aqui também de baixo para cima, e risquei 6 centímetros. E aí, eu marquei aqui, ó, nas laterais, ó, da lateral para dentro, eu marquei 7 centímetros aqui, 7 centímetros aqui. Então, ficou este retângulo aqui, que vai ser a nossa abertura para o lenço umedecido. Bom, depois disso, eu vou pegar o meu bagum, que é o forro, e eu vou colocar ele aqui, ó, direito com direito. Se quiser até colocar um clipezinho aqui pra segurar melhor, pode colocar. E aí, eu vou passar a costura nessa marcação. Eu só esqueci de uma coisa, que eu gosto de arredondar aqui os cantinhos, ó. Então, eu fiz esse retângulo e eu vou arredondar aqui o cantinho, a mão mesmo, ó. Faço uma curvinha aqui. E quando eu for passar a costura, eu passo a costura, ó, nessa curvinha. Tá difícil marcar aqui pra vocês verem, ó. Tá vendo? Eu fiz aqui uma curvinha nos 4 cantinhos. Ó. E aí, eu vou colocar, então, aqui, direito com direito. E vou passar uma costura aqui, seguindo essa margem que eu fiz. Eu coloquei uns clipes aqui pra segurar o bagum, porque como tem uma telacê, ele fica meio que entortando. Então, eu achei melhor colocar uns clipes pra que o bagum fique bem esticadinho aqui atrás. E aí, eu vou começar a passar a costura contornando este risco aqui que eu fiz. O meu ponto está no 3,5. E como eu disse, essa abertura você pode fazer aí do tamanho que você achar melhor, caso você queira, né, fazer, como eu disse, naquele formato mais oval, você pode fazer. Então, aqui, ó, tô arredondando os cantinhos. E é só passar essa costura aqui em volta. Pronto, está costurado. Olha só, agora eu vou cortar essa parte aqui, meio centímetro pra dentro de onde eu passei a costura. Então, eu vou recortar, fazer um buraco aqui. Cortei, então, essa parte do meio. Vou tirar aqui os clipes. Aqui nas bordas, ó, nos cantinhos, eu dei uma picotada, ó, tá vendo? Cuidado pra não pegar a costura. E aí, o que eu vou fazer? Eu vou virar isso daqui pra dentro. Gente, muito importante é que esse forro aqui, ele esteja cortado maior, tá? É muito importante, ainda mais se você fizer com uma telacê, que nem eu fiz. Então, corte esse forro 1,5 centímetro a mais, pra poder ficar mais fácil na hora de colocar ele aqui. Bom, por conta do matelacê, a gente tem a espuma aqui que agrega camada. O que você pode fazer? Pegar uma tesourinha e dar uma picotada aqui, tirar um pouquinho desse excesso de espuma, certo? E aí, o que nós vamos fazer? Nós vamos virar aqui todinho. Se quiser, vai colocando clips. Olha só, coloca clips pra ficar mais fácil na hora da gente costurar isso daqui, porque a gente vai ter que passar uma costura aqui rebatendo justamente para segurar esse plástico aqui. Olha só, então a gente força isso aqui, ó, para dentro e vai colocando clips. Ó, aperta bem. Como eu disse, se você fizer sem uma telacê, é até mais fácil para vincar aqui, tá? Pode virar e vincar, que ele fica bem mais fácil. Mas a espuma, ela força de volta, né? A espuma, ela não tem como a gente vincar, né, marcar ela aqui. Então, eu vou colocar os clipes todinho aqui em volta. Coloquei todos os clipes aqui no meio, já coloquei também aqui nas bordas, ó, pra segurar
que fica mais fácil. E aí, você escolhe um cantinho aí pra começar a passar essa costura. Então, eu não vou mostrar pra vocês, porque aqui eu tenho que passar com bastante cuidado, vir puxando. Mas é isso, ó, entrou aqui na máquina, como eu falei, escolhe um cantinho pra começar e vem passando a costura. Você pode passar com ela aqui por fora ou por dentro, ó. Você escolhe o jeito que é mais confortável pra você costurar, ok? Então, eu vou mostrar aqui só um pedacinho pra vocês, olha só. É isso aqui. Só passar a costura pra segurar esse forro. Vem contornando toda essa peça aqui. Então, é só isso aqui. Pronto, olha só que lindo que ficou, tá vendo? Bem acabadinho aqui, a parte de trás. Fica mesmo, ó, essas marquinhas aqui, ó, essas dobrinhas por causa do matelacê. Se você não fizer o matelacê, não vai ficar. Mas depois nós vamos, né, costurar aqui as bordas, aí vai dar uma esticadinha. Mas enfim, isso aqui nem vai aparecer. E aí, o que eu vou fazer agora? Eu vou fazer a marcação dos cantos aqui, porque eu vou arredondar os 4 cantos usando o meu cone de linha. Vou arredondar e vou passar uma costura, deixando aberta aqui a parte de baixo, porque a gente precisa colocar o outro lado do botão. Então, primeiro eu vou arredondar e vou passar a costura aqui, ó, em 3 lados. Olha só, eu arredondei os cantos e cortei, mas eu não cortei o forro. O forro tá retinho. Não corta, porque fica mais fácil de você costurar assim. Se você cortar o forro, não é que não vai dar, mas é que fica mais difícil de costurar, tá? Então, agora eu vou passar, como eu falei, a costura nessa volta aqui e deixo a parte de baixo aqui aberta. Costurei, eu nem refilei aqui, justamente pra mostrar pra vocês, ó, como que fica mais fácil, porque daí você vem puxando as pontinhas pra poder passar a costura. Aqui embaixo eu não passei ainda, tá aberto. Vou pegar a minha aba, eu achei já o meio, então eu coloquei aqui, ó, ponta com ponta, dei um piquezinho aqui pra achar o meio. Vou colocar meio com meio aqui da minha aba, ó, meio com meio, e vou passar uma costura aqui, prendendo essa aba, pra gente poder fazer a marcação aqui do botão. Aba costurada aqui na parte de cima, olha só. Aí, o que que eu fiz? Eu apertei bem onde tá aqui o botão, apertei pra fazer uma marquinha. E aí, eu marquei com um lápis, aonde é o centro, né? Aonde essa bolinha aqui, ó, marcou. Então, ela marcou bem aqui, tá? E sempre que você tiver uma telacê, não corte aonde tem a costura, certo? Então, a minha bolinha tá aqui, eu vou fazer o pique aqui, um de cada lado, mas eu não vou pegar na costura, porque senão você desmancha esse matelacê. Então, eu pego aqui o gabarito, vou colocar a bolinha bem onde eu marquei aqui o centro, e vou fazer 2 marquinhas na lateral. Se for o caso, eu vou virando para achar um ponto em que eu não precise cortar aonde está a costura. E aí, é só aplicar o botão. E tá aqui o botão colocado. Lembre-se que o forro fica fora disso, tá? Por isso que a gente deixa aberta essa parte, porque não pode furar aqui a parte do forro. Então, eu vou somente colocar o botão no meu principal. E agora sim, eu posso fechar essa parte de baixo e refilar as bordinhas. E antes de colocarmos o vivo, a gente precisa fazer aquela parte para tampar aqui o porta-lenço. Então, eu vou pegar aqui 2 partes de bagum, vou colocar frente com frente, ó, frente com frente, e vou passar uma costura aqui, ó, na largura aqui, ó, na parte maior. Vou passar uma costurinha aqui na beirada. Passei uma costura na beiradinha, agora eu vou virar isso daqui e vou passar uma outra costura, agora no lado direito, pra rebater. Ó, eu entro aqui na máquina e passo uma costura aqui na beirada, ó, retrocesso no início, marco aqui direitinho, vinco, ó, vinco, deixo essa costurinha aqui um pouquinho pra dentro. E aí, eu passo agora uma costura aqui pra rebater. Prontinho, rebatido. Agora, eu vou posicionar aqui em cima do meu bolso, ó.
Eu não posso colocar muito aqui em cima, senão fica difícil pra colocar o pacote de lenço. Vou colocar ele aqui mais pra baixo, ó, bem aqui pra baixo. E aí, eu vou passar agora a costura aqui na volta. Se quiser colocar um clipezinho, aqui, ó, um de cada lado, pode, assim você não perde aqui a linha reta. Olha só, coloquei aqui os dois clipezinhos e eu vou começar justamente prendendo essas duas partes aqui, que é pra gente não perder, então, a direção, ó. Vou colocar aqui, vou prender primeiro esse lado. Pronto, agora eu viro, costuro esse outro, e aí sim, eu vou conferir. Antes de passar já a costura, eu vou olhar aqui, ver se tá retinho mesmo, se tá do jeito que eu quero. Agora, é só eu passar a costura dando a volta. Eu gosto de fazer por partes, ó. Eu vou prender aqui o meio também, porque, gente, eu não gosto que esse bolso fique deslizando. Então, por isso que eu prendo essas partes principais. Agora, é só passar a costura aqui, ó, na beirada toda e refilar. E tá aqui, então, ó, colocado o nosso bolso pra colocar o lenço. Olha só. Prontinho. Agora, nós vamos colocar o vivo. Então, eu vou pegar aqui uma tirinha de sintético de aproximadamente 4 centímetros e vou posicionar aqui no meio, aqui do meu espelho, tá vendo? Ó, bem na direção do botão, onde tem o piquezinho aqui do meio. Eu vou posicionar aqui o meio desse acabamento com o meio da minha peça. E aí, eu vou passar, ó, uma costura aqui até a metade. Cheguei na metade, eu vou pegar o meu vivo. Esse aqui é um vivo encapado. Já tem vídeo no canal em que eu ensino a fazer esse vivo encapado assim, tão bonito. Mas você pode usar também o vivo pronto, tá? O vivo plástico. Mas como é uma peça mais luxuosinha, peça maternidade, eu resolvi encapar o vivo. E aí, eu vou emparelhar ele aqui, ó, o corte desse vivo com o corte do meu espelho. E passo a costura não muito próximo aqui, ó, aonde tem essa parte aqui do caninho. Então, eu jogo mais aqui pra ponta, pra que depois que a gente vire a peça, não fique costura nenhuma aparecendo. E agora, é só eu encaixar ele aqui e seguir o contorno da minha peça. Chegou na curva, ó, com esse dedo eu seguro, viro, ó, faço aqui a curvinha, seguindo sempre a mesma linha de costura, ó, na beirada, vou virando e vou costurando. Chegando aqui no finalzinho, eu vou abaixar o acabamento e vou passar aqui a costura, ó, por cima deste acabamento. E tá pronto o nosso espelho da frente, que tem a aba, ó. Corto aqui o excesso e ele já está, ó, prontinho, acabadinho. Vejam bem qual vai ser o tipo do sintético que vocês vão usar. Se vocês têm máquina doméstica, o ideal é você usar um sintético um pouco mais fino, um 0,4, por exemplo. Esse aqui que eu tô usando, tanto o Duna quanto o verniz, eles são 0,8. Então, o que que acontece? Acumula bastante camadas aqui. Aí, na hora do fechamento, fica mais difícil fazer na máquina doméstica, certo? Então, sempre a gente tem que prestar atenção em tudo antes da gente começar a fazer a peça. Agora, vamos fazer o espelho de trás, que ele é bem mais simplesinho. Só vou colocar um bolso de telinha nele e aí a gente vai fazer o mesmo processo de fechar com o vivo. Então, para fazer o bolso de trás, do espelho de trás, é um bolso interno, tá? Do lado de fora eu não vou colocar nada, mas se quiserem colocar bolso na parte de fora, pode pôr também. Então, eu peguei aqui a minha tela, peguei um pedaço de viés de boneon, você pode usar também o viés de sintético, e aí eu só vou colocar ele aqui. Dobro e vou passar a costura aqui pra dar o acabamento aqui nessa telinha. Dobro bem certinho e passo aqui a costura nessa tela todinha aqui, ó. Só dobrar e passar a costura.
Ficou assim o bolsinho com o acabamento aqui do viés. Agora eu vou pegar a minha parte de trás, eu já colei aqui o EVA, podem ver que ele está bem menor, certo? Já achei também os meios, e aí o que eu vou fazer? Vou posicionar o meu bagum, que é o forro. Forro, gente, sempre cortem maior, porque fica mais fácil de aplicar. Então, eu vou passar agora uma costura aqui na volta, pra prender esse forro aqui no meu principal. Vou refilar para depois posicionar aqui o bolsinho de tela. Forro costurado, agora é só posicionar o bolso de telinha. Como eu sempre falo, não coloquem muito aqui em cima, coloca mais ou menos uns 5, 6 centímetros abaixo aqui da borda de cima. E aí faz a mesma coisa, coloca um clipezinho de cada lado, costura primeiro aqui as laterais, depois aqui o fundo para ficar bem esticadinho e passa a costura na volta toda. Olha só que gracinha que ficou o nosso bolsinho aqui de telinha. Como eu falei, se quiser colocar um outro bolso aqui atrás, pode colocar também. Dobra o sintético, né? Faz a bordinha com acabamento de viés e aplica um bolso aqui na parte de fora também. Mas agora nós vamos colocar o vivo, então eu venho novamente com esse acabamento, lembrando que como tem bolso, então a gente tem parte de cima e parte de baixo. O acabamento do vivo fica na parte de baixo, então eu vou colocar aqui no meio, vou prender e vou colocar o vivo, assim como eu fiz no espelho da frente. E tá aqui então o espelho de trás também pronto, nós temos aqui agora os dois, ó, prontinhos, frente e trás. Vamos agora fazer o canal de zíper. Bom, esse canal de zíper, ele é um pouquinho diferente. Ele tem uma bordinha aqui de acabamento a mais. É opcional, você pode fazer esse canal de zíper do jeito que você tá acostumada já, mas eu vou ensinar uma outra forma para vocês fazerem. Então, eu vou pegar aqui o meu zíper, essa tirinha aqui de acabamento, e aí eu vou costurar, ó, o zíper virado para baixo e a tirinha de acabamento para cima. Então, vai ser direito com direito. Vou virar aqui e eu vou passar uma costura aqui na beirada, prendendo esse zíper nesse acabamento. Deixa um pouquinho de zíper sobrando nas duas bordinhas, tá? Na verdade, essa tira aqui eu cortei um pouquinho maior, tá? Mas o zíper a gente sempre tem que deixar, né, umas bordinhas sobrando para depois poder passar o cursor. Então, eu vou passar agora uma costura aqui, ó, na beirada desse zíper. Passei aqui a costura na beiradinha, olha só como que ficou. Vou pegar o meu forro, vou colocar ele virado, olha só, pra baixo. Olha como é que tá aqui meu zíper, ele tá no avesso. E o meu forro está também, ó, virado pra baixo. E aí, eu vou costurar também aqui na beirada. Vou colocar ele aqui e vou passar uma costura também aqui na beiradinha. E olha só como que ficou. Passei, então, a costura aqui na beirada. Então, quando a gente abre, tá vendo só? Ele fica aqui, ó, o direito do meu forro com o avesso do zíper. Olha só como é que ficou. Agora, eu vou pegar a minha tira do sintético e eu vou colocar aqui, ó, vou dobrar aqui, vou tirar o forro fora, eu não vou costurar o forro, deixa ele aqui fora, e eu vou passar uma costura aqui, ó, certo? Fechando, eu encaixando o meu canal de zíper no zíper. Se quiser colocar a fita dupla face aqui, pode também. Coloca a fita dupla face ou cola de contato e vem colando aqui. E depois você é só passar a costura. Lembra que deixa o forro fora. Vou mostrar aqui um pouquinho pra vocês, olha só. Então, eu encaixei aqui o meu sintético aqui dentro, né? O meu canal. Dobrei e eu vou passando a costura, ó, devagarzinho. O meu forro tá solto aqui. Vou dobrando e vou costurando. Meu ponto está no 4,5. Ó, eu gosto de fazer um risco aqui na metade desse acabamento, porque daí eu sei aonde eu coloco certinho aqui a minha tira aqui do sintético. Então, ó, vou passando aqui a costura. Tá vendo como é que vai ficando? E agora é só fazer isso até lá o final.
E olha que acabamento lindo que ficou, ó, diferente. Depois a gente vai abaixar aqui, porque aqui ainda vou colocar a alça, então não vou fazer mais nada. Mas, ó, depois nós vamos abaixar aqui e não tem risco nenhum do cursor ficar embolando, porque a gente vai prender esse forro aqui, então ele vai ficar bem esticadinho. Aqui atrás não vai ficar nada embolando no cursor, podem ficar sossegadas. E olha aqui esse acabamento diferente do zíper. Agora eu vou pegar a outra tirinha, porque esse canal aqui ele é dividido em duas partes, né? Uma parte mais larga e uma menor. E eu vou fazer a mesma coisa, tá? Vou pegar aqui a minha tirinha de acabamento e eu vou, ó, costurar aqui nessa beiradinha aqui. Se quiser até destacar o zíper, pode, mas eu vou costurar ela aqui na beiradinha. E aí, eu vou pegar o meu forro e vou colocar ele aqui por baixo, ó, direito com direito do forro. Coloco ele aqui embaixo, costuro e faço a mesma coisa. Só mostrando aqui, então, rapidinho, costurei esse acabamento, ó, aqui na beiradinha do meu zíper, tá vendo? Agora, eu vou pegar a minha tira do forro e eu vou colocar ela aqui embaixo, tá? Junto com o zíper. Então, avesso do zíper com o direito do meu material. Coloco aqui embaixo, passo aquela costurinha aqui na beiradinha. Costurei, então, aqui o meu forro. Agora, o que que eu vou fazer? Vou virar esse acabamentinho aqui, vou colocar a minha outra tira aqui, referente ao canal de zíper, coloco aqui na metade, eu ainda vou fazer o risquinho aqui, coloco na metade, viro e passo a costura. O forro está solto, ó. Vou passar aqui, então, a costura. Então, tá aqui um canal de zíper, olha, diferente, ó, bem bonito, bem acabado. Agora, o que que eu vou fazer? Somente dessa parte aqui, que é mais fininha, eu vou puxar aqui o meu forro, vou puxar e vou passar uma costura aqui, para ele não ficar atrapalhando na hora que eu for colocar a alça. Então, eu já vou puxar, vou passar a costurinha aqui e vou cortar, tirar esse excesso aqui e já vou deixar ele bem esticadinho. Essa parte aqui eu não vou estruturar, porque é muito fininha, então não tem necessidade de estruturar. Eu vou só fechar ela aqui. Costurei e refilei, olha só, ficou bem esticadinho, bem legal. E aí, o que eu fiz? Eu achei o meio, somente aqui do meu sintético, dobrei aqui ponta com ponta, dei um piquezinho, achei o meio, e eu marquei 8 centímetros de cada lado e coloquei uma fita crepe. Então, do meio pra cá 8, do meio pra cá 8, e coloquei a fita crepe para poder posicionar a nossa alça. Essa alça aqui, ela tem 25 por 2, terminada, tá? Ela pronta está com 25 por 2. Você pode usar alça pronta também. E, se quiser, tem vídeo no canal em que eu ensino a fazer essa alça aqui perfeitinha, que não fica torta, não fica nada. Bom, o que que eu vou fazer? Esse daqui é o limite da minha alça. Então, eu vou dobrar aqui a pontinha, mais ou menos uns 2 centímetros. E o que que eu vou fazer? Eu vou colocar essa dobra bem aqui onde está a minha fita crepe. Lembrando que eu vou vir o máximo possível aqui próximo ao acabamento do zíper, porque eu preciso deixar o máximo possível essa alça centralizada aqui na largura do meu canal. No centro eu não vou conseguir por causa dessa disposição que tá o meu canal. Mas eu tenho que jogar o máximo possível pro centro, porque se ela ficar muito para trás, aí a bolsa começa a cair para frente, então não fica legal. Então, eu vou colocar aqui a minha dobra, o meu forro está pra fora, não costuro o forro, deixa ele solto, puxa ele pra cá, ó, ele tá aqui. E eu vou passar uma costura aqui, ó. Vou passar uma costura aqui pra justamente prender essa dobrinha que eu vou fazer. Costurei, estão vendo aqui? Ó, tá preso somente o principal. E aí, eu vou pegar uma meia argola e vou passar ela aqui. Por que que eu vou colocar essa meia argola? Eu vou colocar uma de cada lado, porque eu vou ter a opção de usar a bolsa a tiracolo, né? Com aquela alça maior. E aí, eu prendo, né?
Se a mamãe quiser, ela prende aqui com o mosquetão e pode usar a alça de ombro, ou se não, ela usa só a alça de mão. Então, aqui, essa meia argola já vai ser o suporte para a alça de ombro. Então, eu vou colocar essa meia argola aqui e agora eu vou passar uma costura aqui, ó, depois da pontinha aqui da minha alça. Então, olha só, eu venho aqui e eu vou cobrir essa pontinha aqui. Eu não vou passar rente a meia argola, eu vou passar a costura aqui, ó, depois desse acabamento. Pronto, passei então a costura aqui e olha como que ficou. Não dá pra ver nada, tá bem acabadinho, olha só. E a minha meia argola tá aqui na beiradinha e tá aqui a minha medida da fita crepe. Agora, o que que eu tenho que fazer? Costurar aqui do outro lado. Mas eu tenho que passar a meia argola primeiro, deixo ela solta aqui e vou fazer a mesma coisa. Eu vou passar a costurinha aqui na dobra, ó, eu puxo assim, é só eu puxar um pouquinho aqui o meu canal. Eu vou passar a costura aqui, olha, costurei, então aqui. Agora, eu vou passar essa meia argola, jogo ela pra cá no lugarzinho que ela tem que ficar. E vou costurar aqui do mesmo jeito que eu fiz do outro lado, ó, pra tampar essa pontinha aqui da minha alça. E minha alça, então, já está colocada, olha só. Se quiser colocar um rebite aqui também pode, mas olha, tem bastante camada, então vai ficar um pouquinho difícil, mas dá pra pôr. Vou tirar aqui a fita crepe. E agora eu vou puxar aqui o meu forro e eu vou colar uma tira de EVA aqui, vou colocar uma tirinha, vou puxar o meu forro, olha só, e vou passar a costura aqui fechando. Vou só mostrar pra vocês aqui o meu EVA colado, tá vendo aqui, ó? Tem mais ou menos 1,5 cm de borda. Tem que deixar, senão, principalmente se você estiver usando sintético 0,8, senão não vai conseguir fechar. E ele tá bem coladinho, ó, passei a cola em spray. É essa cola aqui que eu uso, mas tem várias, até caiu a tampinha. Mas tem várias, olha só, eu uso essa daqui e você pode usar também a cola de contato, sempre muito bem espalhada pra ficar assim, ó, bem lisinho. Olha só que bonitinho que ficou. Agora eu vou puxar aqui, como eu falei, vou passar a costura aqui nas beiradinhas e vou passar 2 cursores. Cursores passado, tá tudo refilado, costuradinho, ó, tudo certinho. Agora eu vou pegar o meu fole, vou virar aqui, direito com direito, e vou passar uma costura aqui pra prender. Eu passo aqui. Eu costuro com uma margem de meio pé de máquina. Agora, eu vou pegar o meu forro, ó, ele tá virado pra cima, e eu vou colocar aqui, ó, em cima, tá vendo? Vai ficar, ó, forro com forro. E passo a costura aqui também. Pronto, olha só. Agora eu vou virar e eu vou rebater somente essa parte de cima aqui. Não vou rebater o forro. Com a minha máquina no ponto 4,5. Vou passar a costura aqui na beiradinha, rebatendo. Rebatido aqui. Depois é só puxar o forro pra cá. Não tem necessidade de costurar aqui o forro, porque depois ele vai ficar preso pelas laterais, então não tem problema nenhum. Ficou só esse lado. Agora eu vou pegar o meu espelho e eu vou clipar esse canal pra gente conferir aqui as medidas do fole. Então, aqui não tem segredo, é do jeito que nós já estamos acostumados. Peguei aqui a minha parte da frente e essa parte menorzinha é ela que vai ficar em contato com a parte da frente. Então, eu vou clipar aqui, ó. Lembrando que esse aqui é para simples conferência, então não tem necessidade da gente colocar meio com meio, nada disso, porque é só pra gente medir aqui a volta toda dela para saber o que a gente precisa tirar do fole. Isso a gente faz a primeira vez que nós estamos fazendo a peça.
Depois, nas próximas peças iguais a essa, você não precisa mais ficar medindo, né? Não precisa mais ficar conferindo. É só você cortar já na medida certinha. Eu gosto de ensinar assim pra vocês, porque o que acontece? Às vezes a sua curva não é igual à minha, e aí vai mudar a diferença, vai dar diferença aqui no canal. Então, por isso que eu prefiro que eu sempre passo uma medida com alguns centímetros maiores, né? Alguns centímetros maior do fole, porque aí eu tenho certeza de que você não vai perder material. Você pode cortar, confere, e aí quando você cortar esse fole, depois de conferir, você já mede para as próximas peças você não precisar ficar fazendo isso toda vez, conferindo e tal. Você já corta da medida certinha e já vem direto fechando esse canal. Então, olha só, coloquei aqui o clips na volta e eles se encontram aqui. Eu vou, ó, passar um pouquinho dessa medida, porque eu vou deixar a minha margem de costura, que é meio calcador. Ó, passei aqui um pouquinho, meu canal termina aqui, e eu passei um pouquinho, e eu vou tirar esse excesso aqui. Então, é isso que eu falei, depois que você tira esse excesso, você mede, e aí você tem a sua medida certinha do fole. Cortei o excesso do meu fole, cortei também o forro, não se esqueçam disso, que tem que cortar também o excesso do forro. Agora, eu vou virar aqui direito com direito e vou costurar somente o principal primeiro. Ó. Passo aqui a costura. E aí, eu vou pegar o meu forro, vou passar ele por baixo aqui, ó, forro com forro, por baixo, tá vendo? É um fole grandão, então dá pra fazer tranquilamente. Vou colocar aqui, ó, alinhar e vou passar outra costura aqui. Agora, prendendo esse forro aqui. Vou virar, ó, vou virar e eu vou rebater também somente essa parte de cima, ó. Agora, eu vou virar aqui, vou entrar na máquina. Vai dar aqui um contorcionismo e vou passar a costura. Se você quiser, pode também puxar os dois e costurar junto com o forro. Mas como eu fiz esse lado desse jeito, aqui eu vou fazer dessa forma também, sem pegar o forro. Pronto, então tá aqui, ó. Costurei somente a parte do sintético. Agora eu vou virar aqui, olha só. Vou puxar. Tá vendo? Viro novamente aqui no avesso e vou passar uma costura aqui na beirada pra, né, prender o meu principal no forro. E antes de passar desse lado aqui, eu vou encaixar o EVA, que é o estruturador. E tá assim, ó, costurado desse lado aqui. Agora, eu vou encaixar aqui dentro o EVA. Ó, encaixei ele aqui dentro. E eu vou passar a cola, vou jogar um spray aqui, vou passar a cola e vou colar aqui certinho. E aí, eu passo a costura aqui nessa parte de cima também. Bom, então aqui tá pronto o nosso canal. Já estruturei aqui a parte de baixo também, refilei, tá tudo bonitinho. Aí, eu coloquei costura com costura, dei um piquezinho aqui, aqui. E na parte do canal de zíper também, em cima e embaixo. Embora aqui a gente já tenha os piques por causa da alça, né? Então, eu fiz isso. Agora, nós vamos para a parte final, que é o fechamento, né? Então, eu vou pegar aqui o meu espelho da frente, lembrando que ele fica junto com a parte menor aqui do canal. Vou colocar a parte de cima com o zíper. E coloco aqui pique com pique, vou clipar. Aqui, ó, a parte do acabamento do meu vivo fica com a parte de baixo do fole. E eu vou clipar agora tudo isso daqui. Pronto, tudo clipadinho. Olha só como encaixou perfeitamente. Mesmo assim, eu ainda confiro aqui, eu olho pra ver, ó, se esses acabamentos aqui do zíper, se eles estão alinhados. Porque às vezes a gente tira aqui o meinho, sai um pouquinho fora. Então, eu observo aqui se ele tá alinhado, já está.
E agora eu vou para aquele meu jeito tradicional que eu gosto de fazer o fechamento, que é passar uma costura aqui pequenininha na lateral, na parte de cima aqui e aqui também. Então, eu sempre começo fazendo a costura nesses 3 pontos para depois fechar tudo. Pronto, então já passei, olha só, uma costura aqui e nas laterais também. Agora, vou começar a fechar minha peça. Gente, esse calcador, ele é fundamental para fazer o fechamento dessa peça. Você não vai conseguir fazer se você estiver usando aquele calcador tradicional que tem os 2 lados, por causa do vivo, do estruturador. Então, eu preciso que essa costura fique bem na beirada. E é por isso que eu uso esse calcador aqui. Eu uso ele para fazer, como vocês viram, a peça inteirinha. E principalmente agora essa parte de fechar, porque olha só, ele vai encaixar aqui, ó. Tá vendo? Ele encaixa certinho aqui na beirada e não ultrapassa essa parte aqui que tem mais camadas. E agora eu vou começar a fazer aqui o fechamento dela. Agora não tem segredo, é passar a costura na volta toda aqui, como a gente faz em todas as peças, com cuidado. Usa aqui um alicate, ó, pra puxar, caso esse canal entre, né, aqui pro lado de dentro. Então, você vem puxando, ó, posicionando ele aqui certinho no lugar. Na curva também, ó, puxo. Lembrando que eu puxo pra dentro, eu não puxo na minha direção, porque assim você pode ceder o material e esse canal aqui ir aumentando de tamanho. Então, eu puxo, olha só, pra cá, pra poder alinhar ao meu corte. Então, essas são dicas que às vezes as pessoas falam, ah, eu não consegui fechar a peça, não deu certo. Não é porque você não sabe fazer, é porque às vezes não tem acesso a acessórios, né, que são importantes, como por exemplo esse calcador. Eu tenho no site esse calcador para máquina industrial. Ele não é caro e é assim, um investimento que faz toda a diferença no acabamento aí das suas peças. Estão vendo, ó? Aqui já tem a costura, então, ó, tá tudo preso no lugar, nada vai sair, justamente por causa dessas 3 costuras que eu fiz. Mesmo que o clipe escape, não vai sair do lugar. O meu canal, ó, ele vai ser posicionado certinho, costurado certinho onde precisa. E agora é isso, é puxar aqui e ir costurando com calma aqui na beiradinha. Acabei de fechar aqui, então, olha só como que ficou. Vou cortar esses fiozinhos aqui, que é mais fácil você cortar antes de colocar o viés, tá? Todos os fiozinhos que tiver, corta antes, porque depois fica difícil de cortar. Às vezes, né, a gente não consegue entrar muito aqui com o cortador, então já tira os fiozinhos antes. E agora só falta colocar o viés. Gente, eu fechei super fácil, justamente por causa disso aqui, gente. Isso aqui é uma dica ótima, não é porque eu vendo no site, muito antes de eu ter no meu site para vender, eu já falava dele porque é muito bom. Eu trouxe justamente por isso, para poder auxiliar vocês a fechar esse tipo de peça aqui. Tem várias camadas, tá bem grossinho, mas mesmo assim eu fechei super tranquilo. Agora, eu vou pegar aqui o meu viés, esse aqui é o viés de Boneon, que é o que eu sempre uso. Vou fazer daquele jeito tradicional também, escolho um cantinho aqui para começar. Coloco ele aqui, ó, e vou passando a costura. Aqui, então, eu encaixo o meu viés, tá vendo que ele tem uma marquinha aqui no meio? Então, eu encaixo aqui no meio e vou puxando, ó. Puxo e vou costurando. Se você quiser fazer o viés com bagum, pode fazer. Se quiser usar um outro viés que você esteja acostumado aí, que tenha no seu ateliê, pode usar. O viés é acabamento, tá? Então, não importa o viés que você vai usar, o importante é o acabamento, né, que ele vai dar aí na sua peça. Então, eu vou passar o viés agora na minha peça todinha aqui. Pronto, olha só, já tá com o acabamento aqui do viés. Agora, é só fazer a mesma coisa com a parte de trás. Presta atenção, ó. Acabamento do vivo junto com a parte de baixo aqui, ó. A parte do fole. Coloca aqui, meio com meio, clipa tudo, passa a costura e coloca o viés.
Pronto, olha só, coloquei também uma etiquetinha aqui de cetim, que também tem vídeo no canal que eu ensino a fazer essa etiqueta. Já dei o acabamento, então tá aqui, ó, a parte de trás com o bolsinho, a parte da frente. Agora a gente vai desvirar essa peça. Eu gosto de começar sempre aqui, ó, com essa parte aqui do canal, ó. Eu viro ele pra fora, todinho ele pra fora. E aí eu vou forçar aqui o fundo pra desvirar. Ó, desvirei, e aí a gente vai, olha só, forçando esse vivo aqui, porque quando a gente desvira, ele perde um pouquinho a forma aqui, ó, a curva certinha. Então, a gente vem, ó, força aqui ajeitando aqui a parte de dentro do viés aqui, e faz a curva novamente, ó, pra ela ficar bem certinha, olha só. Tanto na parte da frente, quanto na parte de trás, ó, faz aqui o formato certinho. Deixa ela cheia de coisas dentro. E tá aqui, ó, prontinha a nossa peça lindíssima. Eu espero que vocês tenham gostado, que vocês tenham aprendido a fazer todos os detalhes de acabamento. Aguardem que na próxima semana vem mais uma peça maravilhosa pra vocês. E é isso, eu espero que vocês tenham muito sucesso agora em 2022. Um beijo e até o próximo vídeo.